Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós estamos aqui na ilha de impressão, nossa ilha de impressão 3D aqui do Debate Creator. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as regulagens da impressora. Nas últimas aulas nós imprimimos aquele nosso bench, aquele nosso primeiro bench, e a gente viu que ele ficou com algumas falhazinhas, não ficou a impressão perfeita. E nós também instalamos o nosso queridíssimo Octoprint para a gente poder controlar a impressora à distância, poder ver como é que estão as temperaturas, poder ver como é que estão as coisas, controlar a nossa impressora 3D de longe, né, caso a gente precise. E hoje nós vamos começar a falar da regulagem da impressão 3D. A sua impressora 3D, para ela conseguir fazer uma impressão bacana, ela precisa de uma série de regulagens que você precisa saber para saber como é que se a impressora está puxando o material corretamente, se a impressora está bem calibrada. Então hoje nós vamos começar a falar sobre a calibragem da impressão 3D e nós vamos começar falando sobre o material, a extrusão do material. Então vem comigo que a gente vai dar uma aula de como regular a extrusão do seu material. Vambora! Então, meu amigo escovador de bytes, para você consiga fazer as regulagens de hoje, você vai precisar de alguns instrumentos, como por exemplo a chave de boca que vem com a sua impressora 3D. Eu tenho essa aqui que eu comprei por fora num kitzinho de manutenção de impressão 3D, mas a que vem com a sua impressora 3D vai ser mais que o suficiente. Vai precisar aqui do cortador, que também vem com a sua impressora 3D. E a única coisa que você vai precisar, que você ainda não veio na sua impressora 3D, é um paquímetro. Você vai precisar fazer a medição de quanto a sua impressora está puxando, então você vai precisar de um paquímetro para ver se a quantidade de material que você está pedindo para a impressora é efetivamente a quantidade de material que está sendo expelido para a sua impressão 3D. Outra coisa importante, meu amigo escovador de bytes, é que para que essa regulagem funcione, ela fica guardada lá no cartão SD da sua impressora. Então, amigo escovador de bytes, se você for mexer na regulagem de hoje, tenha certeza de que o seu cartão SD está inserido lá na impressora, porque essas configurações que nós vamos guardar na impressora vai ficar guardada ali no cartão SD. Então, amigo escovador de bytes, para começar a regulagem também você vai precisar que a sua impressora 3D tenha lá um cartão SD colocado para que as configurações que nós vamos colocar aqui de calibragem de hoje na sua impressão 3D, na sua impressora 3D, esteja devidamente guardado lá no cartão SD. Outra coisa importante que você precisa saber é que toda vez que você for mexer em alguma coisa da sua impressora que seja relativo à extrusão de material, né, relativo a quanto material a sua impressora está colocando na mesa, você vai ter que refazer essa calibração que vocês vão aprender hoje, que é a calibração do E-step, ou seja, dos passos de material, né? Então nós vamos fazer essa calibragem aqui toda vez que você trocar qualquer coisa que possa mexer com a calibração do seu material. Então, por exemplo, se você trocou a extrusora, você vai ter que mexer de novo. Se você trocou o firmware da sua impressora, você vai ter que calibrar de novo. Tudo que você veja que tem alguma condição de ter alterado a quantidade de material de extrusão da sua impressora, você vai ter que alterar, você vai ter que refazer essa calibragem de hoje. Antes da gente começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar todo e qualquer material da sua extrusora. Então, para que você consiga tirar o material da sua extrusora, vamos ligar a impressora aqui, você tem que colocar lá, você tem que vir aqui na opção aqui, controle, temperatura do bico, e aí você vai aumentar a temperatura do seu bico, você vai aumentar aqui a temperatura do seu bico para 260, e assim que a temperatura do seu bico for chegando a 260, você pode acompanhar aqui até pelo nosso queridíssimo, você pode acompanhar a temperatura subindo ali pelo nosso queridíssimo Octoprint. Lá no Octoprint você vai ver que você tem o controle da temperatura aqui. Então ele está dizendo aqui a temperatura atual. E aí você vai ver que a temperatura do bico vai começar a aumentar aqui gradualmente até que ele chegue lá na temperatura de 260 graus. E aí, amiguinho, o que você vai fazer? Quando seu bico estiver bem quente, você vai tirar essa pecinha aqui, que é a pecinha para você rodar ali, e você vai simplesmente puxar o material. Você vai apertar aqui
Você vai apertar aqui nesse lugar onde permite você soltar o material e vai simplesmente puxar o material para tirar o material da sua extrusora. Depois, amigo escovador de bytes, vindo aqui no menu preparar, você vai vir aqui na opção liberar motor, para que você possa levantar numa posição onde você consiga trabalhar aqui em cima sem muito trabalho. Então, quando você posicionar a sua impressora numa posição legal que dê para você trabalhar, é agora que a gente vai começar a fazer a mágica acontecer. Então, galera, aqui ó, nós temos que desconectar o tubinho que vem aqui na parte da extrusão. Dependendo da sua impressora, pode ter alguma coisa para você desatarrachar aqui, por isso que você vai precisar dessa ferramenta para desatarrachar. A minha aqui é presa com uma pecinha de plástico, eu posso simplesmente desconectar. Então vou pegar aqui uma chavinha, vou desconectar essa pecinha de plástico daqui, com muito cuidado para não perder ela, nem para quebrar ela, tá? Tenta fazer as coisas com calma, muita calma nessa hora. Puxou, desconectou a pecinha, guarda a pecinha, você vai precisar botar de novo. E aqui, meu amigo, para puxar, você vai, tá vendo essa pecinha aqui de plástico? Você vai empurrar ela toda para o fundo, pressionar ela para o fundo e puxar o tubo. E aí o tubo vai sair. E você vai conseguir ter essa parte aqui da extrusora pronta. E aí, meu amigo escovador de bytes, o que você vai fazer? Você vai carregar algum material aqui para que você possa fazer a extrusão. Eu vou até botar aqui um filamento branco para você poder ver melhor. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos pegar aqui um filamento branco que eu tenho aqui sobrando. E vamos carregar esse filamento branco pela nossa extrusora. E aí, amiguinho, você vai colocar aqui o filamento. Obviamente você tem que dar aquela cortadinha para o filamento entrar legal. Então você vai dar aquela cortadinha em ângulo, para ele ficar pontudinho. Vai colocar ele aqui, alimentar ele na extrusão. Até que ele saia aqui uma pontinha ali, ó. Até que saia uma pontinha aqui, para que você possa controlar o tamanho da extrusão. Então você vai cortar ele bem rente ali a saída. Então você vai cortar aqui, bem rente a saída. Quanto mais preciso você cortar rente a saída, melhor vai ficar a calibragem, tá? Aí, meu amigo, nós vamos ligar a nossa impressora. Aqui no menu, aqui nesse menu aqui, preparar, você vai escolher aqui mover eixo, vai vir aqui em extrusora. Obviamente a gente vai ter que dar um pré-aquecer PLA aqui, vamos dar um pré-aquecer PLA, para ele chegar ali na temperatura que ele precisa para poder expelir o PLA. Aí a gente vai no mover eixo. Quando a temperatura chegar aqui em 200, né, a temperatura do bico chegar em 200, a gente já vai poder fazer o movimento da extrusora. Vamos deixar ele chegar lá. Aí aqui, ó, você vai setar para 100 milímetros. Você vai colocar 100 aqui. Por que você está colocando 100 aqui? Porque a gente vai querer ver se a extrusora está efetivamente cuspindo 100 milímetros. milímetros. E aí você vai ver, amiguinho escovador de bytes, quando apertar o botão aqui, ele vai começar a cuspir 100 milímetros ali. Você vai ver que o bico ali vai começar a cuspir 100 milímetros. Você está vendo que é bem devagarzinho, mas está indo.
Ele vai ficar fazendo extrusão do material até a gente chegar a 100 milímetros. Quando ele terminar de fazer a extrusão dos 100 milímetros, você vai ver que o carro vai parar. E aí o que você vai fazer? Você vai cortar esse filamento que ela expeliu ali, da mesma forma que você cortou o outro, bem aqui rente, o mais rente possível. E aí você vai medir se esse filamento que você puxou ali veio 100 milímetros ou não. Então você vai botar aqui no paquímetro. E vai medir o mais reto possível para ver se você conseguiu chegar lá nos 100 milímetros. Então você vai ter que deixar isso aqui bem retinho. Quanto mais retinho você conseguir deixar esse filamento, melhor. E aí você vai medir aqui. Pode ver aqui, ó, que ele deu um pouquinho menos, ó. Ele não... que ele tá bem próximo dos 100 milímetros, mas não tá muito perto. Então o que você vai fazer? Você vai fazer esse processo mais 2 vezes, para que você tenha 3 pedacinhos de material. E você vai deixar ela gerar esses três pedacinhos de material aqui, para que você possa ver a consistência, com a qual a sua impressora está puxando ali os 100 milímetros. Então aqui eu já fiz o segundo. Então, mais uma vez, cortar aqui o mais próximo possível. Então, aqui tem 2 pedacinhos de filamento. E agora nós vamos fazer o terceiro pedacinho de filamento. Para poder fazer o terceiro, nós vamos voltar aqui. Vamos lá no mover eixo de novo. Vamos lá na extrusora de novo. E vamos começar a botar aqui de novo 100 milímetros. E cada vez que você for fazer um run, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que voltar no menu anterior, entrar aqui no menu mover eixo de novo. 95, 7, 98, 99, 100 e apertar o botão. E aí você vai ver que ele vai começar a fazer aqui o terceiro fio para a gente testar a consistência da regulagem. Se os 3 fios estiverem saindo no mesmo tamanho certinho, é um bom sinal. É que você está com a regulagem próxima. De novo, você vai ter que pegar o fio, ó, e ficar deixando ele o mais retinho possível, para que você possa medir no paquímetro. E você possa ver como é que está a consistência da geração do teu filamento. Então, vamos esperar esse terceiro aqui terminar. Quando esse terceiro aqui terminar, a gente começa a brincar com a medição dos 3 filamentos e com os ajustes que a gente vai precisar fazer para ter aqui uma extrusão mais próxima, né? A gente faz essa extrusão, essa regulagem de extrusão, para garantir que a gente não vai extrair nem pouco material, nem muito material. Porque se a gente extrair pouco material ou muito material, a nossa impressão vai ficar bem zoada, né? Então, para garantir que a nossa extrusão vai ser uma extrusão bacana, né, que vai ter o material, a quantidade de material certinho, a gente vai imprimindo esses 3 pedaços de filamento aqui, vai cortar e vai medir no paquímetro. Beleza, a extrusora parou de puxar material, significa que ela terminou. Então, de novo, vou cortar aqui o mais próximo possível aqui da cabeça, o mais rente possível, e temos aqui 3 pedaços de material. Agora vamos começar com as medições. Então, meu querido escovador de bytes, eu botei aqui
100 milímetros no nosso queridíssimo paquímetro. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar o filamento no zero e vai tentar deixar ele o mais retinho possível. Nessa medição aqui, se você tiver curiosidade de olhar, a gente não chegou lá nos 100, mas a gente chegou no 98. Então, esse filamento número 1 aqui ficou com 98 milímetros. Então a gente vai anotar que o filamento número 1 ficou com 98 milímetros. E aí nós vamos medir o filamento 2. Você vai de novo colocar aqui no zero, vai colocar o mais reto que você conseguir. E você vai ver que esse filamento aqui mediu 98 também. Então aqui, ó, o filamento número 2 também extraiu 98 milímetros. E aqui vamos para o filamento número 3. A gente coloca aqui no zero, bota ele o mais retinho possível. E aqui essa medição, você vê que ele não foi nem no 98, ele foi no 97 milímetros. Então esse terceiro filamento aqui, no filamento 3, nós estamos com 97 milímetros. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar a média desses três caras aqui que a gente fez. Então nós vamos somar isso aqui. E se a gente somar 98 mais 98 mais 97, nós vamos ter 293 milímetros. Então isso aqui vai dar 293 milímetros. E aí a gente vai dividir isso por 3, porque nós fizemos 3 medições. Então se a gente dividir esse valor por 3, a gente vai ter o valor de 97,66. Esse aqui é a média. Como vocês podem ver, como a gente estava esperando aqui 100 milímetros e conseguiu 97,66, a gente está extraindo pouco material. Então a gente tem que regular a nossa impressora para que ao invés de que ela puxe 97,66, ela puxe 100. Então vamos lá, vamos tentar fazer essa regulagem lá. E aí, amiguinhos escovador de bytes, nós temos essa fórmula doida aqui, que é uma fórmula que nós usamos para calcular qual é o nosso novo valor que a gente vai ter que colocar lá no menu de steps para poder colocar lá e ter a extrusão de 100 milímetros, né? Então aqui, o que a gente faz? A gente aqui tem 100 barra a nossa medição, que no caso a média deu 97,66. Então a gente tem que pegar aqui 100 dividido por 97,66 e multiplicar isso pelo valor atual do step que a gente tem na nossa impressora. E onde é que a gente acha esse valor lá na nossa impressora? Nós vamos botar aqui no menu da impressora. E aqui no menu da nossa impressora, nós vamos aqui em controle, movimento, passos por milímetro. E aqui, ó, tá vendo aqui o E passos por milímetro? É essa configuração aqui que a gente vai ter que mexer para regular. Então o nosso valor atual é 93. Então a gente pode colocar aqui, nessa segunda parte da fórmula aqui, a gente pode colocar aqui 93. E aí, quando a gente terminar de fazer essa conta aqui, esse aqui vai ser o novo valor que a gente vai colocar lá no nosso E-step. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos ver isso aqui. Como manda lá a nossa precedência de operadores, a gente resolve os parênteses primeiro. Então vamos pegar aqui 100 na nossa calculadora e dividir pelo valor que a gente mediu, que é 97,66. Então 97,66. Isso aqui vai dar um valor de 1,02, aproximadamente, né? Aproximadamente 1,02 vezes 93, que é o valor atual. Então, se eu pegar o meu valor de 93, que é o valor atual,
e multiplicar por 1,02, nós vamos ter um valor de 94,86, certo? Certo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui no nosso step esse valor novo de 94,86. Vamos entrar aqui. 94,8. E aí, depois que você fizer isso, você tem que salvar essa configuração lá na sua impressora. Então você vai voltar aqui. Voltar aqui. Salvar configuração. E aí, quando você ouvir esse bip, significa que ele salvou lá no cartão SD o valor da nova configuração do step. Então, amiguinho, vamos repetir agora a retirada de três novos filamentos, para a gente ver se a gente conseguiu chegar mais pertinho lá dos 100 milímetros que a impressora tem que puxar. Então vamos lá. Beleza, material carregado. Já estamos com 201. Agora vamos lá, mover eixo. Quando a gente manda ele mover o eixo, ele sempre volta lá pro eixo 0, ponto 0, né? Então ele vai colocar lá a nossa mesa no ponto 0. E aí a gente já pode ir lá mover o eixo, extrusora, e aí a gente vai colocar o valor 100 aqui. E vamos ver se ele cospe alguma coisa mais próxima do 100 ali pra gente. Lembrando que mais uma vez a gente tem que fazer esse passo pelo menos umas 3 vezes para garantir que a gente está conseguindo uma extrusão coerente na média, né? Nunca vai bater 100% na vírgula, tá, pessoal? É impossível bater 100% na vírgula, mas você tem que tentar deixar essa regulagem o mais próxima possível da vírgula. Então ele ainda está tirando o material. Vamos esperar calmamente ele terminar de tirar o material. Quando parar de rodar ali a rodinha no material, você vai saber que ele chegou ao fim. Beleza, terminou. Você vê que ele não está mais puxando material. Vê que ele ainda está puxando um pouquinho ainda. Deixa ele puxar mais um pouquinho. Pronto, agora sim acabou. Agora é que ele acabou o mesmo procedimento. Você vai cortar ele lá, bem na pontinha, e vai tirar. E agora vamos ver quanto é que deu aqui no paquímetro, para a gente ter certeza que ele conseguiu um valor legal. Vamos descer aqui para o paquímetro. Botar aqui no 0, descer. Cara, batemos quase no 99. Quase no 99. Eu acho que ainda dá pra gente subir um pouquinho esse valor. Porque ele realmente... ele quase bateu nos 100. Foi por muito pouco. Então vou botar aqui. Vou lá no steps. Vou voltar lá no menu controle.
botar lá no movimento, passos por milímetro, e aqui eu vou botar 95. E aí vamos ver se a gente consegue chegar mais perto dos 100 milímetros agora. Um pouquinho mais 0.2 no E-step lá. Tá lá extraindo material. E aí assim, meu amigo, devagarzinho, passinhos de bebê, aumentando muito pouquinho de uma tentativa para outra, até que a gente consiga chegar nos tão sonhados 100 milímetros. Que aí a gente tem certeza absoluta que toda vez que a gente pedir 100 milímetros para a extrusora vai dar 100 milímetros para a gente. Então ele está lá puxando material ainda, vou deixar ele puxar o material, tranquilinho, feliz e contente. Beleza, parou de se mexer, parou de extrair. Chegou a hora da gente cortar ali, bem rente, como sempre. O mais rente possível, a gente corta aqui. E mede. Então vamos voltar para o paquímetro. Está o paquímetro. Vou colocar aqui, dar uma esticada nele. Ele fica bem retinho. Botar ele aqui no 0. Olha aí, galera. Conseguimos bater no 99. E pra mim, tá bom. Então, galera, essa é a nosso ajuste dos E-steps. Esse aqui conseguiu bater lá no 99, mais alguma coisinha. A gente nunca vai conseguir bater na vírgula. Bater na vírgula, como sempre, é impossível. Mas a gente chegou ali, ó. Chegou ali na casinha da vírgula, meu amigo escovador de bytes. Então, lembrando para você que essa medição varia de impressora para impressora. Não adianta você querer jogar 95 na sua impressora e achar que vai dar certo, porque cada hardware é diferente. Então você vai ter que fazer esses passos aqui para descobrir qual é o número ideal da sua impressora e configurar de acordo. Agora, meu amigo escovador de bytes, só para testar aqui a nossa nova calibragem, eu botei para imprimir aqui uma impressão muito rapidinha aqui de 6 minutos. Botei aqui pelo Octoprint, como vocês podem ver já está em 26%. E essa impressão nada mais é que um botãozinho pequenininho para um case que eu estou fazendo aqui, para um projetinho que eu estou fazendo. Então é só esse botãozinho aqui minúsculo. Vocês podem ver um modelo bem simples. Então ele fica aqui na mesa assim, ó, bem simplesinho. Então tá imprimindo aqui, é esse botãozinho que fica aqui nessa parte aqui desse case que eu estou fazendo. Case que eu estou fazendo aqui para colocar um projetinho meu aqui nesse case. Então tá aí, ó, imprimindo. Quando terminar eu mostro para vocês aqui, só para ver como é que ficou a impressão depois que a gente fez essa mudança. Então, amigo escovador de bytes, aqui está a nossa pecinha que a gente imprimiu. Como você pode ver, ainda sobrou, ainda tem muito espaço para melhoria aqui, ó. Você pode ver, ó, ainda tem muitos fiapos. Ainda tem muita coisa aqui que pode melhorar, mas a pecinha ficou até razoavelmente bem legal. Esperar a impressora esfriar um pouquinho para poder tirar. Depois colocar ali no case para ver como é que ficou. E aí o Octoprint me deu aqui um achievement que eu consegui imprimir alguma coisa em menos de 10 minutos. Então ganhei aqui o meu achievement de Sprinter. Imprimir alguma coisa na impressora 3D em menos de 10 minutos. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, ó, tá aqui a pecinha impressa. Vocês podem ver, ainda tem alguns detalhes ali que ela pode melhorar, mas ela já deu uma melhorada sensível. Aqui a parte onde ficou ali no vidro ficou lisinho, como eu queria. Aqui ainda tem alguns detalhes que ela pode melhorar, ainda tá fazendo um pouquinho a mais de extrusão extra. Então vou ter que dar mais uma reguladinha, mas a princípio o processo é aquele. Então agora é só dar uma limpadinha nessa peça, encaixar aqui no lugarzinho que ela entra. Seria esse botãozinho aqui. Mas vocês podem ver que a impressão
já nessa primeira regulagem, que tem que ser uma das primeiras regulagens que você tem que fazer na sua impressora 3D, ela já ficou bem melhor, né? Então, a pecinha fica aqui assim. E o case fica aqui. Vocês podem ver que o case, ó, ele tá bem com defeitos aqui. Como eu já imprimi isso tudo, acho que eu vou optar por dar uma lixada nele. Não ficar assim tão duro, né? Mas depois da impressão, dessa regulagem de impressão, a gente vai conseguir uma impressão bem mais suave, digamos assim. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Não há tempo para mais nada. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que a aula de hoje tenha sido informativa e que você tente melhorar a qualidade da sua impressão usando as dicas aqui da nossa playlist de impressão 3D, para que as suas impressões 3D fiquem cada vez mais bonitinhas, mais certinhas, para que você tenha que fazer o mínimo de limpeza possível na peça, né? Lixar e cortar as arestas. Quanto mais perfeita tiver a sua impressão 3D, menos trabalho você vai ter para gerar ali os seus cases, os seus projetinhos, os cases de cartucho, vai ser muito mais bacana. Então, galera, gostaria de agradecer aqui ao Guilherme Ian, que foi o nosso primeiro membro aqui do Clube de Canais a voltar para o Clube de Canais. Então, muito obrigado, Guilherme Ian, por ter entrado aí. E agradecer também aqui a galera aqui da esquerda, que são os membros do Patreon ali, que ajudam a fazer o canal cada vez maior, melhor e mais bacana. Então, meu amigo escovador de bytes, um grande beijo. E não se esqueça jamais de ser feliz. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo de impressão 3D. Vejo vocês já já.